Beleza, o assunto agora é reciclagem, ou melhor dizendo, curso de reciclagem. O custo de reciclagem é um tipo de penalidade aplicada a alguns tipos de condutas de condutores, né? Na verdade, aplicada a condutores, né? Devido a condutas cometidas por esses condutores. A finalidade do curso de reciclagem é só de atualizar conhecimentos relativos à segurança pública, né? Visto que esse termo de reciclagem é muito utilizado, né, em vários tipos de segmentos, mas quando a gente pega a raiz da palavra reciclagem, é fazer voltar a ter uso algo que já não, em tese, não presta mais. Assim também a questão que aplicamos aos condutores. Condutores que tiveram seu conhecimento ou desvirtuado pela questão da conduta prática, né, e do exercício de direção, ou até mesmo motoristas que nunca tiveram, né, um conhecimento e que se encontram nessa dependiosidade de realizar um curso de reciclagem. Mas sabemos disso, que o curso de reciclagem é um tipo de penalidade, só é aplicado a pessoas que cometeram alguns tipos de condutas que não são bem vistas pelo nosso Sistema Nacional de Trânsito. Quando é que será necessário o curso de reciclagem? A primeira situação é quando você atingir a contagem de pontos previsto no artigo 261, que prevê a suspensão da habilitação. Para quem não lembra, o artigo 261 é aquele que fala dos limites ou das pontuações que vão gerar a suspensão do direito de dirigir, que é aquela de 40 pontos para quem não comete nenhuma infração gravíssima, para quem alcança 30 pontos, cometendo uma única infração gravíssima, né? E aquela outra situação em que o teto limite é de 20 pontos para aqueles que cometem duas ou mais infrações gravíssimas, beleza? Então, quando você ultrapassa aquele teto, você tem a sua habilitação suspensa e nessa situação, através da contagem de pontos, você tem a obrigatoriedade de realizar o curso de reciclagem. A segunda situação é quando você se envolve em um acidente grave e que você tenha contribuído para que esse acidente grave ocorresse, beleza? E isso não depende de um processo judicial para que você tenha a obrigatoriedade de realizar o curso de reciclagem, beleza? Obviamente, o órgão responsável por aplicar o curso de reciclagem, ele vai observar a conduta em si, ou seja, o acidente grave, e a sua responsabilidade, né? A sua contribuição para que ele acontecesse. A outra situação seria a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Isso aqui pode ser por N fatores, né? O órgão de trânsito ele pode determinar que se você está colocando a vida dos outros em risco, por exemplo, você gosta de fazer malabarismo com o seu veículo, isso pode já caracterizar a necessidade de realizar um curso de reciclagem. E finalizando, nós temos condenado judicialmente por delito de trânsito. E entendemos por delito de trânsito qualquer infração aos crimes de trânsito, que ainda será um assunto abordado nos vídeos ou nos slides posteriores. Show de bola! O assunto agora vai ser documentos de porte obrigatórios do condutor e do veículo. É interessante que você analise esse assunto pelo cabeçário dele. Documento de porte obrigatório do condutor e do veículo. Porque quando você vai estudar esse termo, né, esse assunto dentro do curso, os documentos de porte obrigatório são separados em dois grupos. Quais são eles? Os do motorista, do condutor e do veículo. Okay? Então, muita atenção quando você for responder alguma coisa de prova sobre este assunto. A prova ela pode ser genérica, na descrição da questão ela pode ser genérica, bem geralzona, ou ela pode ser bem específica. Ah, Jeová, não entendi. Digamos o seguinte, se na sua prova caísse assim, qual dos itens abaixo contém um documento de porte obrigatório? Você vai procurar uma alternativa que tenha ou uma habilitação ou um documento de veículo, beleza? Porque ela foi genérica demais. Ela disse, qual desses aqui é um documento de porte obrigatório? Você vai procurar um documento de habilitação ou de veículo. Agora, ela pode ser mais específica. E, por exemplo, perguntar, qual dos itens abaixo tem um documento de porte obrigatório do condutor? Opa, eu vou procurar habilitação. Beleza? Vou procurar algum tipo de habilitação. Já não seria o caso se tivesse algum documento de veículo de porte obrigatório entre as alternativas,
eu não poderia marcar ela, teria que marcar especificamente do condutor. Show? Então, sabendo desse princípio, vamos aqui dissecar esse conteúdo. Quais são os documentos de porte obrigatório do condutor? Sempre será a sua habilitação. E a habilitação, ela se destrincha em 3. É a PPD, a permissão para dirigir, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e a ACC, a autorização para conduzir ciclomotor. Existem 3 tipos de habilitação? Exatamente, 3 tipos de habilitação. E os documentos de porte obrigatório do veículo será o CRLV ou CLA. Qual é a diferença do CRLV para o CLA? Na prática, nenhuma. O CRLV é o mesmo CLA, ok? O CRLV é o mesmo CLA. O CRLV é certificado do registro e licenciamento do veículo. CLA, certificado de licenciamento do veículo. Certificado de licenciamento anual. Beleza? O CLA e o CRLV são os mesmos documentos. É tanto que essa resolução, a 205, ela foi criada para dizer isso, que o CRLV é o CLA. Show! Obviamente, falando sobre essa questão de nomenclaturas, tem um macete legal, trazido até do professor Ronaldo Cardoso, que ele ensina a respeito de como identificar se um documento do veículo ele é obrigatório ou não. É através da letra L, ok? Então, todas as vezes que você for questionado se um documento é de porte obrigatório ou não, se tiver a letra L de licenciamento, é de porte obrigatório. Caso contrário, não é documento de porte obrigatório. Aí você se pergunta, e tem mais documentos além do CRLV, que é o mesmo CLA? E a resposta é sim. Por exemplo, tem o CRV, atrás do CRV tem o ATPV, né? Fora outras siglas vinculadas ao documento, como por exemplo impostos que você paga anualmente para que o documento do veículo seja gerado, como é o caso do IPVA, né? Tem o caso do DPVAT, tudo são siglas associadas à questão documental, mas esses não são documentos de porte obrigatório, somente o CRLV e o CLA. Esses outros não tem a letra L, o que fica mais fácil e enxugado para você quando cair na sua prova documentos de porte obrigatório, beleza? É muito comum em simulados, não sei quando se trata a respeito de prova de Detran, mas em muitos simulados você vai ver sempre aquela questãozinha, se é permitido que o condutor possa transitar com uma xerox da habilitação autenticada em cartório. Você sabe que para autenticar um documento em cartório, você precisa levar o original com a xerox, né, lá do original, tirar a xerox do original, levar no cartório, e aí lá é carimbado e tal, e fica com aquela fé pública. Aí a pergunta é, se com uma xerox autenticada em cartório eu posso conduzir o meu veículo, só posso apresentar, né, a minha habilitação ali xerocada, e se ela vai ter a mesma fé pública da original? A resposta é nunca. Né? Não vai ter a mesma fé pública, não vai ter a utilidade requerida pelo condutor ali, sempre no original, beleza? Mas os tempos são outros e os documentos estão, cada vez mais, todos os documentos estão sendo digitalizados. Aí a questão da habilitação digital entra, a questão do documento do veículo também é digital, entra, né? E aí fica a pergunta, eu posso conduzir e mostrar somente a habilitação digital e deixar a física em casa? E a resposta é sim. Neste caso aqui, sim. Eles não estamos falando de habilitação xerocada, estamos falando de habilitação digitalizada, que neste caso seria diferente. Tanto faz o documento do carro, como também a habilitação. Neste caso, é permitido sim a condução somente dos documentos digitalizados. Muita gente acha que é necessário que tenha sempre internet para que a habilitação digital ela tenha validade. A resposta é não. Né? O aplicativo que você baixa da habilitação digital, ele vai funcionar tanto online como offline, não necessitando que você tenha internet para que haja a fé pública. Até porque todas elas possuem o famoso QR Code, né, que vai fazer essa covalidação da sua habilitação. Tem um artigo, né, que determina que o porte de documentos obrigatórios, quando o motorista não estiver com ele, vai gerar infração de trânsito. Esse, se não me engano, é o artigo 244, se não me engano. Ele vai falar que não portar documentos de porte obrigatório é infração de natureza leve. Show, essa é a regra. Porém, essa regra ela tem exceção. Se no momento da abordagem, justamente aqui o que narra o parágrafo único do artigo 133, ele diz
que se no momento da abordagem for possível, através de sistema informatizado, ver se o veículo está licenciado ou não, não haverá o cometimento da infração de trânsito. Okay? Então, a situação de você esquecer o celular, esquecer a carteira em casa, não levou o documento do veículo, né, e nem está com a habilitação ali. Vai passar no posto policial do Iguatu, foi parado e aí não está portando. É diferente de não ter. Não portar é leve, não ter é gravíssimo. Né? Então, você não está portando seus documentos de porte obrigatório, em tese, a infração de natureza leve. Porém, existe uma possibilidade de você não ser autuado, se for possível, no momento da abordagem, averiguar se você está em dias ou não, se o veículo está licenciado ou não. E neste caso aí, como se trata de um posto policial, é possível sim, né, justamente porque está na base, por exemplo, da PRE, e eles vão ter o sistema informatizado para passar essa informação a eles. Né? E aí você segue viagem sem ter sido autuado. Show? Eu acho que não tem nenhum assunto mais relevante em relação à questão de documentos de porte obrigatório, senão esses aqui. Então, aberto aqui a questão de dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, só manda no chat. Caso contrário, vamos tocar o barco e falar de alguns documentos de porte não obrigatório. A começar pelo CRV, né? Todo veículo tem o seu CRV. O CRV, ele é como se fosse a identidade do seu veículo. Nele vai estar constando a questão do proprietário, das características do veículo, a cor do veículo, o município qual o veículo está licenciado, várias informações relativas ao veículo e também ao seu proprietário. O CRV, ele vem apenas uma única vez, uma única via. Ou seja, quando você compra um veículo zero, na concessionária que você vai comprar o seu veículo, ou quando você compra um veículo de um terceiro, né, uma pessoa que você vai lá negocia. Quando você faz a petição do novo documento, o CRV ele vem mais uma vez, agora no seu nome, mas só vem aquela vez. Você vai destacar o CRV e vai guardar ele para futuramente você utilizar em algumas situações específicas. É por isso que não é legal andar com CRV, tanto por não ser obrigatório, como também se você acabar perdendo o documento do seu veículo, fica mais difícil ainda você ter um novo documento se você não tiver o CRV para fazer essa expedição do novo CRLV. Okay? Então, por isso você destaca e guarda no local seguro. Mas o CRV traz consigo essas características. No verso do CRV, nós temos o ATPV. Muitos conhecem ele por DUT, que era o Documento Único de Transferência. É o documento de transferência de proprietário, né? Mas, tecnicamente, o nome correto é ATPV. ATPV. A gente pode depois fazer um resumindo e concluindo sobre essa questão de documentos aqui, ok? Mas estamos já no terceiro documento. Saímos do CRLV ou CLA para o CRV e agora nós estamos no ATPV. O ATPV, essa autorização para transferência de propriedade de veículo, é o documento de troca, né, de venda do veículo. Nele, você vai ter as lacunas correspondentes a comprador e vendedor, que precisarão ir em cartório, autenticar a negociação e, posteriormente, notificar ao Detran a mudança de proprietário. Essa questão da mudança de proprietário é muito importante. Tanto o comprador como o vendedor têm prazos para notificar o Detran da negociação. Caso contrário, duas coisas no mínimo podem ocorrer. A primeira, o antigo dono responder por infrações cometidas pelo novo proprietário, porque para o Detran você ainda é o dono do veículo. E a segunda coisa é que se você extrapolar o prazo, quem está vendendo tem 60 dias para notificar o Detran, quem está comprando tem 30. Né? Então, digamos que você seja o vendedor, você extrapola os 60 dias, você comete infração de natureza média. Antigamente era infração de natureza grave, né? Hoje é infração de natureza média, quem deixa de ultrapassar o prazo mínimo. Mas você diz assim, bom, mas se eu negocio um veículo, já está com 5 anos já, é só chegar lá e dizer que está com uma semana que eu fiz o negócio, né? A resposta assim, não, né? Porque quando você foi no cartório, autenticar lá a negociação, mudar a transferência lá no cartório, que ainda hoje é obrigatório, o rapaz que trabalha lá vai carimbar e datar o dia da negociação. É através dessa data que o órgão de trânsito sabe com quantos dias foi feita a negociação. E é a partir dela que começa a contar essa questão da notificação da autuação de trânsito, beleza? Então, 60 dias para quem está vendendo, 30 dias para quem está comprando, caso contrário, infração de natureza média,
E também para o vendedor, tem essa questão de que para o Detran você ainda é o proprietário, você é o responsável por infrações cometidas pelo o novo proprietário do veículo. Então, vemos aqui, né, comunicação, a maioria de hoje dos cartórios tem sistema interligado com o Detran. Então, na maioria das vezes, esse próprio cartório já faz essa notificação ao Detran e aí tirando essa responsabilidade de você precisar notificar o Detran. Essa notificação ela pode ser feita tanto online pelo site do Detran como presencial, beleza? As duas formas são possíveis. E falam em relação a comprador e vendedor. Beleza? Então, alguns cartórios já fazem isso diretamente, não necessitando mais que você precise ir ao Detran ou entrar no site do Detran para fazer essa notificação. Mas nem todos os cartórios têm esse sistema interligado com o Detran. Então, é interessante você se informar com o cartório que você vai fazer a negociação, né? E aí, para você ver a necessidade de fazer ou não. Então, devidamente, em até 60 dias para não ser responsabilidade por infrações do novo proprietário. Isso aqui é do vendedor, né? 60 dias, como nós vimos. E o vendedor, o comprador, né? Terá 30 dias para notificar ao Detran. Caso contrário, incorre na infração de natureza média. Beleza? Então, infração de natureza média. Show de bola? Vamos continuar aqui. Finalizando essa parte documental, nós temos 2 impostos que são cobrados anualmente para gerar um novo CRLV. Aquele documentozinho que é de porte obrigatório, né, que tem até um irmão gêmeo chamado de CLA, né? Certificado de Licenciamento Anual. Vamos lá. Para que seja gerado todo um ano um CRLV, você tem que pagar o DPVAT, que é o seguro por danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres, que vale ressaltar que esse tipo de seguro ele não recai sobre danos materiais, mas danos físicos causados por veículos automotores. E vale ressaltar que duas coisas, né? Não só tem direito ao seguro DPVAT quem tem habilitação não, certo? Nem só quem tem veículo não. Qualquer pessoa que se envolveu com um acidente com um veículo automotor tem direito ao seguro DPVAT, ok? Para despesas hospitalares. E esses valores podem ser variantes e isso não importa para a gente em relação à prova. Show? Outra coisa interessante é o seguinte, importante, né, melhor dizendo, é que tem que ser acidente com veículo automotor. O que significa isso? Que, por exemplo, se você for atropelado por uma bicicleta, não tem o que ir atrás de DPVAT não, porque a bicicleta não é um veículo automotor. A bicicleta é considerada um veículo de propulsão humana, ok? Então tem que ser um veículo automotor. Show de bola! Do outro lado, nós temos o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O IPVA ele é um imposto estadual. O que significa? Que por ser estadual, vai ter variações entre o período em que você vai pagar ele e o valor que você vai pagar no IPVA. O IPVA ele sempre olha para o veículo. E aí tem uma tabela chamada de tabela FIPE, onde temos os valores de venda do veículo, que anualmente esses veículos vão perdendo valor e, consequentemente, você vai pagando um IPVA menor. Essa questão do valor, da variação do IPVA, depende muito do valor do veículo. Então, e também da questão da porcentagem que o Estado quer cobrar. A última vez que eu pesquisei sobre IPVA, o Estado que cobrava o menor valor de IPVA era o Espírito Santo. Salvo engano, ele cobrava 1% ou 1, alguma coisa, né, do valor de venda do veículo. Então, se, por exemplo, o veículo tivesse um valor de venda de R$1 milhão, né, 1% só, algo em torno de R$10.000, seria o valor do IPVA. Então, é gradativo. Porém, nós temos o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro como os estados que cobram o maior valor sobre o valor de venda do veículo, o maior IPVA, que são de 7%, salvo engano. Então, você imagina aí, o mesmo veículo de R$1 milhão, que vai ter um IPVA de R$10.000 lá no Espírito Santo, lá em São Paulo você vai pagar R$70.000. Ao invés de 10 mil, no caso do Espírito Santo, você pagaria R$70.000 de IPVA desse veículo. Né? R$70.000 dá para comprar uns 2 veículos, né? 2 veículos usados. Então, olha como é interessante. Então, se você tem, eu peguei o exemplo de R$1 milhão, né? Mas se você pega um veículo mais barato, por exemplo, de R$100.000,
Ou você paga 1.000 no Espírito Santo, ou você paga 7.000 em São Paulo, né? Um veículo de 100 mil reais. Aí o camarada pensa assim, poxa, eu sou mais lá no Espírito Santo, licenciar meu veículo lá, pagar só R$ 1.000 e pagar o quê? Talvez R$ 1.000 de passagem de avião, pago 2 ao invés de pagar 7 aqui no meu estado, em São Paulo. Bom, isso pode acontecer, você pode licenciar o seu veículo em qualquer estado que você quiser. Agora é o seguinte, existe uma infração de trânsito para isso. Se você licenciar o seu veículo no estado em que você não é domiciliado, ou seja, você não mora lá, você comete uma infração de natureza gravíssima, beleza? E obviamente hoje é muito mais fácil, através de informações cruzadas, de saber se realmente você mora ou não naquele estado. E a infração ela fala muito bem disso, né? Que é justamente com finalidade de tentar pagar menor valor sobre o PVA, sobre o veículo. Essa infração de natureza gravíssima. Beleza? E sobre a questão de tempo, né? Para a gente finalizar essa questão de PVA. Dependendo de cada estado, também o valor, o período em que você vai pagar o IPVA vai variar. Salvo engano, se eu estiver errado, alguém pode até me avisar aqui, porque eu não tenho um veículo, né? Eu ando atirando com a pólvora dos outros. Quem tem veículo sabe mais que eu. Salvo engano, o estado de Ceará, ele cobra por 15 anos o IPVA. Depois que um veículo sai de fábrica, é contado 15 anos para frente, depois de 15 anos ele deixa de pagar o IPVA. Mas de estado para estado também vai variar essa questão de período, né? Salvo engano, São Paulo é o que cobra também. São Paulo e Rio de Janeiro são os que cobram por maior período o IPVA. Salvo engano, são de 20 ou 25 anos pagando esse imposto, né? Então, uma lembrança perfeita exatamente, mas ou é de 20, acredito que seja de 20 anos, o período que se paga esse valor. Beleza? Mas resumindo e concluindo, vamos enxugar isso aqui. Se na sua prova cair alguma coisa sobre IPVA e DPVAT, não vai ser essas peculiaridades que eu passei sobre elas. Isso aqui até desnecessário é. A gente passa mais assim para a questão de conhecimento. Mas se cair alguma coisa sobre DPVAT e IPVA, será algo atribuído à questão do CRLV. Porque DPVAT e IPVA são impostos que nós pagamos anualmente para que seja gerado um novo CRLV. Em outras palavras, para que o nosso veículo seja licenciado. Okay? Apesar de outros débitos também que a gente acaba pagando, mas o DPVAT e IPVA são esses impostos aí pagos anualmente para ser gerado um novo CRLV ou CLA, né? Que é para o veículo andar licenciado. Vamos falar agora da PID, a Permissão Internacional para Dirigir. Ela justamente é um fruto da Convenção de Viena, né? Quando falamos da questão de trânsito, uniformização de trânsito, onde nós temos umas normas de trânsito, né? Conciliadas, uniformizadas, para que o condutor estrangeiro possa conduzir o seu veículo em outro país, mesmo sem dominar a língua nativa daquele local. Então, aí você vai dizer assim, beleza, tirei minha habilitação aqui na autoescola, eu já posso requerer a minha PID? A resposta é sim. A permissão internacional pode ser expedida desde que você tenha a PPD ou CNH. Porém, quem tem a ACC não tem direito à PID, beleza? Não pode conduzir em vias internacionais. Na verdade, até internamente, quando falamos aqui nacionalmente, algumas vias são proibidas para os ciclomotores, né? Para as cinquentinhas. Mais à frente a gente vai comentar sobre aonde estão localizados esses locais que são proibidos para os ciclomotores, né? As famosas cinquentinhas. Mas vamos lá. Quando falamos em habilitação internacional, a gente vê que o direito de dirigir ele é expandido para terras estrangeiras. Show! Por quanto tempo vale a minha habilitação internacional? Vai ser da seguinte maneira. Será da mesma validade que a sua habilitação nacional, desde que essa não ultrapasse 3 anos. Como assim? Digamos o seguinte, o amigo Anchieta está aqui tirando a habilitação com a gente, né? Ele tem, a habilitação dele vale por 2 anos. A PID, se ele fizer o requerimento da habilitação internacional dele, vai valer por 2 anos, de acordo com a sua habilitação. Ah, mas se ele tivesse 10 anos de validade da habilitação dele, que é o recorrente em relação à questão da faixa etária para quem tem inferior a 50 anos. Se tivesse 10 anos a habilitação dele, seria 10 anos a PID? A resposta é não. Quando a habilitação ultrapassar 3 anos, o máximo que a sua habilitação internacional vai valer são 3 anos. Ok? Então, em regra, a habilitação vale por 3 anos ou
o período em que a habilitação dele tiver validade, se for inferior aos 3 anos. Se for 1 ano, só vale 1 ano. Se for 2 anos, só vale 2 anos. E assim sucessivamente. Ok? Agora vamos falar do condutor estrangeiro que vem para o Brasil. Esse camarada ele pode dirigir em vias nacionais por até 180 dias, desde que o seu país, né, seja signatário da Convenção de Viena. Beleza? Se não for, não pode nem dirigir. Show? Mas digamos que o norte-americano venha para o Brasil dirigir aqui. Ele pode dirigir por quanto tempo? 180 dias. Beleza? Após os 180 dias, é necessário, né, que ele realize uma estada regular no país, realizando exames de aptidão física, mental e avaliação psicológica para que a sua habilitação seja convalidada e ele possa continuar a conduzir o seu veículo em via pública. Ok? Nesse caso aqui, galera, não confundir com tirar uma nova habilitação, porque o que é exigido aqui é que ele faça uma avaliação médica para saber se ele não tem distúrbios que impeçam dele continuar conduzindo seu veículo em via pública. Não, ele não precisa ir para autoescola, tirar categorias, fazer curso de legislação, nem nada disso, não. É só exame médico mesmo, como se fosse uma renovação. E ele vai poder continuar conduzindo seu veículo em vias internacionais para ele, no caso, né? Beleza? Então, condutor estrangeiro, 180 dias. Grava esse período aí, beleza? Escreve isso aí. Condutor estrangeiro pode conduzir o veículo em via pública por até 180 dias. Aí alguém vai perguntar assim, né? Poxa, mas será que o agente de trânsito tem como ele saber que aquele condutor já está com mais de 6 meses aqui no país e autuar aquele indivíduo? A resposta é sim. Segundo os tratados internacionais, os estrangeiros precisam portar o documento internacional, que seria o passaporte. E no passaporte nós temos expresso essa data de entrada no país. Então, através disso, pode ser possível saber se aquele camarada já está ultrapassando aquele período ou não. Beleza? Então é muito difícil fugir aí das normas aí, né? Beleza? Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora a gente vai tratar sobre categorias de habilitação. A partir dessa explicação aqui, você vai olhar para um veículo na sua frente e você mesmo vai determinar qual é a categoria mínima de habilitação para conduzir aquele veículo. Olha que coisa interessante agora para você fixar melhor o entendimento sobre categorias de habilitação. A gente vai inaugurar esse conteúdo falando da categoria A. Aí nós temos o seguinte: pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem o carro lateral. E o que é o carro lateral? Também chamado de sidecar, né? O carro lateral, não sei se você já assistiu aqueles filmes antigos que o cara está na motocicleta e tem um carrinho do lado, assim, onde vai um camarada sentado. Esse é o sidecar, né? O carro lateral. Também muito utilizado por os motociclistas que transitam com gás de cozinha. Tem aquele carrinho do lado que vai o botijão ali, também chamado de carro lateral. Ok? Então, quem tem categoria A pode conduzir veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem o carro lateral. A exemplo disso, motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos e similares. Pergunta de prova. É possível que um condutor habilitado na categoria A conduza um quadriciclo? E aí, quem é que me ajuda nessa daí? Seria certo ou errado, né? É possível que um condutor de categoria A conduza um quadriciclo, aquele veículo que você dirige na posição montada, né? Que tem que usar capacete, que tem que ter placa traseira. E aí, a categoria A, ela poderia ser conduzida, o quadriciclo poderia ser conduzido com um motorista da categoria A? E a resposta é não, não pode. Por quê? Porque você viu que a categoria A fica reclusa ao número de rodas, 2, no máximo 3. O triciclo pode, o quadriciclo não. Por quê? Porque o quadriciclo tem 4 rodas. Show? Então, é correto dizer que a categoria mínima para conduzir um quadriciclo é a categoria B, B de bola. Não permite dirigir nenhum outro tipo de veículo. Essa aqui também seria uma possível resposta, né? Se todos os veículos já estão elencados aqui, motocicletas, ciclomotores, motonetas e triciclos, logo, nenhum outro veículo que saia dessa lista seria possível, como o caso do quadriciclo. Ok, finalizamos a categoria A e agora ingressamos na categoria B de bola. Para conduzir veículos com ou sem reboque, primeiro conhecimento que você teve aqui.
Quem tem categoria B pode rebocar outro veículo? Resposta, sim, para conduzir veículos com ou sem reboque. Pegamos uma situação muito comum, o camarada tem uma Hilux, né? Aí ele vai engatar ali o reboque ali, onde fica o seu jet ski, por exemplo. Como esses dias eu vi um camarada passando por aqui. Hilux com jet ski. O jet ski está em cima de um reboque. Categoria B, resolve aquele problema? Resolve, porque a B pode sim rebocar outro veículo. E vale ressaltar que todo reboque é um novo veículo. Ah, Jabá, não entendi. Todo reboque precisa de placa, sinalização, e a placa não é a mesma da placa do veículo que está puxando o reboque. Ou seja, a placa da Hilux é uma, a placa do reboque é outra, e com numerações diferentes e com documentos diferentes. Aí você pergunta assim, e se esse veículo passar num fotossensor? Quem é que eu vou autuar? Quem está puxando ou quem está sendo puxado? O reboque ou o tracionador, né? Em regra, multa-se o tracionador, ou seja, quem puxa, nesse caso a Hilux, né? Mas não sendo possível, até porque fica bem difícil mesmo quando se trata de reboque, você identificar a placa do veículo que está tracionando, quando não é possível essa observância, multa-se o reboque, beleza? Multa-se o reboque. Mas continuando aqui, essa situação, vamos falar do peso, o PBT, peso bruto total, beleza? Máximo de 3.500 quilos. O que significa isso? Que a categoria B, ela tem um limite de peso. O que é o PBT? É o peso do veículo, mais a lotação de pessoas, no sentido de peso, e também de carga. Você pode estar zerado de passageiros. Eu vou pegar o exemplo da Hilux, né? De cabine aberta. Você colocou ali, digamos que a Hilux ela tem um peso de 2.000 quilos. 2.000 quilos. Você coloca ali mais 2.000 quilos em cima da carroceria da Hilux, a categoria B já era. Já não pode mais ser a categoria B. Por quê? Porque a categoria B é de até 3.500 quilos com o peso do veículo, mais o peso da carga. Se o veículo tem 2.000 quilos, e se for só ele, eu posso conduzir com a categoria B. Mas a partir do momento que eu coloco mais 2.000 quilos de peso na carroceria, isso se ela suportar, já vai para 4.000 PBT. Né? Aí, nesse caso, a categoria B fica inacessível. Né? Já não é mais possível conduzir o veículo com a categoria B, porque ela fica restrita a 3.500 quilos. É interessante, na última turma que eu dei aula, eu tinha um aluno que ele falou da questão da Dodge Ram, que é um tipo de caminhonete, né, muito grandona e tal, e ele disse que a Dodge Ram só pode ser conduzida com categoria C no mínimo. Aí eu fiquei até assim, porque a Dodge Ram parece muito com a Hilux, né, com a S10 e tal. Aí eu fui pesquisar, e realmente a Dodge Ram, ela tem um PBT, só o peso, na verdade o peso dela mesmo, né, a tara, o peso dela é de 3.600 quilos. 3.600 quilos. Então, ou seja, tem que ser no mínimo categoria C mesmo para conduzir a Dodge Ram. A B já não seria suficiente. Show de bola. E lotação? Lotação fala a questão de passageiros, né? Ou especificamente de passageiros, não de quantidade de assentos. Lotação máxima de 8 pessoas fora o condutor. Lotação máxima de 8 pessoas fora o condutor. Deixa eu fazer 2 perguntas para você, ver se você está atento para responder questões como essa aqui. E eu vou ficar só nessa aqui mesmo para finalizar. O condutor com categoria B, ele pode conduzir uma van de 15 lugares com a presença de 3 passageiros apenas? E aí? Você tem categoria B. Aí a pergunta é, você pode conduzir uma van com apenas 3 passageiros? A Daiane disse não, né? E aí, alguém discorda ou alguém aprova a conduta? Né? A Jamile disse que não. A Jamile disse, se ela errar, eu erro também, o Alan também. Se todo mundo errar, erra todo mundo junto logo, né? Então, e a resposta é não, realmente é não. Não é a questão de número de assentos que determina a categoria. Aliás, não é a questão de pessoas que determina a categoria mínima para o veículo, mas é a questão de assentos. Uma van, ela vai ter essa quantidade superior de 8 lugares. Nesse caso, desconfigurando aí a categoria B e sendo necessária a categoria maior. Beleza? Então, não, né? Exatamente, a contagem é de lugares e não de pessoas. Mesmo sendo apenas 3,
mas é necessário haver essa observação aí. A segunda questão, a segunda pergunta, que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu só deixar aqui. Pronto. A segunda pergunta é o seguinte. O condutor de categoria B pode conduzir um veículo de 9 lugares? E aí? Essa aqui é boa. Um condutor de categoria B pode conduzir um veículo de 9 assentos? E aí, qual seria agora a resposta que vocês dariam para uma questão como essa? Você tem categoria B e você tem um veículo lá que tem 9 lugares. Você pode conduzir com a categoria B? Divergências, né? I love you, divergência, né? Tá 2-1 por enquanto. Sim, não, né? Você viu que o texto lá da B, ele fala o seguinte, né? É para conduzir veículos com 100 reboque, show, peso bruto total de 3.500 kg e a lotação máxima de 8 pessoas fora o condutor. E aí nós vamos ver essa questãozinha aí. Um condutor de categoria B pode conduzir um veículo de 9 assentos? A resposta é sim, pode sim. Aí você vai dizer assim, poxa, Jeová, mas você não falou que são 8 passageiros? Beleza, eu falei de 9 lugares. Se são 9 lugares, um é seu, o condutor. Sobra quantos? 8 passageiros. Beleza? Então, você sempre vai ficar frisando essa questão dos assentos, né? 9 lugares dá certo, porque uma é do motorista e 8 são de passageiros. Beleza? Não permite dirigir motos, triciclos, veículos com mais de 3.500 kg de peso total ou um veículo com mais de 9 lugares. Nesse caso, o que seria um veículo de mais de 9 lugares? Um veículo com 10 lugares, né? Então, um veículo com 10 lugares não pode ser, porque nesse caso tem um motorista, aí ainda sobra 9, né? Nesse caso, já ultrapassaria o limite máximo que visa a questão de assentos e não de passageiros, incluindo já o do condutor, justamente fechando essa conta aqui abordada. Beleza? Então, galera, eu vou finalizar esse assunto aqui. Vou, na próxima aula, continuar narrando mais sobre categorias. Nós temos uma validação agora às 4h25. Está faltando aí 10 minutos. Então, eu vou parar aqui, certo? Já para dar uma explicação para vocês, nesses 10 últimos minutos que faltam aqui, sobre como se dará a saída de aula. Beleza? Então, deixa eu finalizar aqui o vídeo logo.